Olá, vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre os erros da escola austríaca. Descobri recentemente que o que fundamenta o YouTube Nomics é a escola austríaca, né? Um negócio que eu não tinha me dado conta, mas o fundamento científico, entre aspas, né, do YouTube Nomics e até mesmo do Facebook Nomics. O Twitter Nomics é um pouco mais rigoroso, diga-se de passagem, porque tem economistas de verdade lá, mas o YouTube Nomics, principalmente, e o Facebook Nomics, ele está muito fundamentado na escola austríaca, né? Então, esse vídeo é mais um vídeo daquele da série dos vídeos que me causam desgosto, né, do que eu vejo no YouTube, né, dos absurdos que se fala na internet, no YouTube, e que se chama de economia, né. Aliás, tem um lado bom dessa YouTube Nomes que estimulou as pessoas a estudarem economia, né. Isso daí é uma coisa boa, né, porque pelo menos atraiu as pessoas para, enfim, pensar, estudar economia e tal, mas precisa se aprofundar, né, precisa estudar de verdade, né. Me disseram que são economistas autodidatas esses do YouTube, olha aí que beleza, né. Mas enfim, algumas contradições, tem umas coisas da escola austríaca que eu até gosto, né? Na sequência eu vou falar um pouquinho, mas alguns problemas graves, né, da escola austríaca dá para explicar isso em não mais do que 5 minutos, né? Primeiro grande problema é que um pilar da escola austríaca é dizer que o que o mercado faz é certo, né? Tem um lado vamos dizer assim, privilegiar as decisões de mercado, né? O que o mercado em geral decide, o que o mercado faz, né? As transações de mercado são transações ótimas, né? Então, na ideia de que o mercado acerta, né? Que as decisões privadas são certas, enquanto que as decisões públicas são erradas, né? Aquela ideia de que o Estado é malvado e de que o mercado é bonzinho ou bom nesse sentido, né? Então, e assim, eu acho que eu sou um cara bem pragmático, eu acho que existem falhas de mercado e falhas de Estado, né? Depois eu posso falar um pouco mais disso. Mas a primeira contradição meio ridícula da escola austríaca, né? Eles têm a teoria monetária deles, né? A TASE, que diz que você tem em geral bolhas de crédito, né? Que decorrem de uma política monetária muito agressiva de criação de crédito, os bancos centrais criando crédito, os governos criando crédito, né? Que provocam distorções, né? E que levam a bolhas, né? Excesso de endividamento, excesso de gasto, que eventualmente estouram, né? E aí fica meio esquisito, porque esses agentes privados que eram super racionais e que acertavam tudo, de repente passam a fazer decisões erradas, né? Então as empresas tomam dívida errada, os consumidores tomam dívida errada, se endividam demais, as empresas se endividam demais, fazem como é que é? Misinvestment, né? Erro de alocação, misallocation, né? Então é uma coisa meio curiosa, porque esses agentes privados que são racionais e que em geral acertam, de repente eles ficam burros, né? Então é como se ao fazer essa política monetária mais expansionista e mais agressiva e ao permitir criação de crédito, é como se os governos e os bancos centrais transformassem os agentes privados em burros, né? De repente tem uma chave que liga ali que o cara fica burro e ele acertava as decisões de investimento antes e agora ele passa a errar. Então é como se o governo tivesse essa capacidade de deixar de emburrecer os agentes privados e depois, por algum motivo, quando não tem crédito, eles voltam a ficar inteligentes. Então é como se o crédito emburrecesse as pessoas, né? Essa é a primeira grande contradição, né? Porque ou você acredita que os agentes privados erram, né? Acertam e erram, né? E que isso é um problema deles, isso é um problema do setor privado, né? Ou você acredita que a expansão Você não pode acreditar que a expansão de crédito transforma o agente privado num agente burro, né? Que é uma coisa que obviamente não faz sentido. O segundo ponto a destacar, que é uma contradição importante, é o seguinte: qual é o nível de taxa de juros e de crédito que torna o agente burro, né? Porque esse é um dos pontos também da escola austríaca, né? Que existem determinados níveis de taxa de juros e de crescimento do crédito que são nocivos para o sistema econômico. Mas como é que você define isso, né? O juro é 10, é 7, é 5, é 2, é um juro real, nominal, né? Qual é o gatilho, né, que torna o juro artificialmente baixo, né? Que esse é um outro problema também, porque tudo em economia é artificial. O sistema de crédito é artificial, a moeda é artificial, até mesmo uma moeda lastreada é artificial, né? A economia não é um negócio feito de formigas da natureza. Tudo em economia é artificial, então não faz sentido chamar coisas de natural em economia, né? Uma coisa também meio nonsense, né? Então fica um problema aí de como é que você define esses gatilhos, né? Do que é muito baixo, do que é muito alto, e assim por diante. Então fica uma história meio ridícula, né? Quando a gente olha as duas grandes crises, né, dos últimos 100 anos, que são a crise de 29 e a crise
de 2008, fica claro ali que a gente teve um processo realmente de crédito, expansão de crédito desenfreada e de gastos errados, por assim dizer, de agentes privados, né, que se endividaram muito e fizeram investimentos ruins, consumidores que se endividaram por, enfim, razões erradas e que fizeram excesso de consumo, né? Mas eu prefiro. E aí eu até simpatizo com essa ideia da escola austríaca de excesso de alavancagem, de excesso de expansão de crédito, que cria uma bolha e eventualmente essa bolha estoura e traz como consequência uma crise, né? Até essa ideia eu acho legal, mas. E aí acho que até o Hayek tem um ponto nisso, né? Nessa coisa do overinvestment, né? A contradição que me incomoda é que é o sistema privado que faz isso, não é o setor público que faz o overinvestment, né? E essa ideia de que é o Banco Central que empurra o setor privado para ele fazer isso não cola, né? Porque o setor público não tem a capacidade de deixar o setor privado burro, né? Porque ou o setor privado é inteligente ou ele não é inteligente, né? Não vale você ficar virando, né? Eu prefiro mais, obviamente, um economista chamado Hyman Minsky, que é um keynesiano americano, a meu ver um dos mais brilhantes do século XX, que explica essa mesma questão de alavancagem financeira e de bolhas e de crises, né? Mas com aquela hipótese dele da instabilidade financeira, né? Então ele mostra que os sistemas, especialmente os sistemas financeiros privados, são muito instáveis, né? Porque há uma propensão dos agentes a se alavancar para ganhar dinheiro, que é natural, que é normal do sistema capitalista, né? Os agentes, os bancos, as empresas e os indivíduos se alavancam para investir mais e para ganhar dinheiro. Isso é a busca de risco, tem a ver com a busca de lucro. Isso é o motor do sistema, né? Até tem uma frase muito legal do Minsky que ele diz o seguinte: a estabilidade cria instabilidade, né? Então, quando os agentes estão com tudo sob controle, eles buscam se alavancar mais, tomar mais risco, tomar mais dívida para poder ganhar mais dinheiro, né? Porque a alavancagem traz, especialmente em finanças, eu trabalho já no mercado financeiro há mais de 10 anos, você vê claramente isso, né? A alavancagem que traz lucros, grandes lucros, né? Aliás, o sistema capitalista é um sistema de grande alavancagem e de grande economia de escala. Essa é a beleza dele, né? Por outro lado, ele cria, o sistema privado cria bolhas e cria crises monumentais. Então o Minsky tem uma maneira muito mais elegante, muito mais bem feita, tem vários livros dele, depois eu vou deixar algumas recomendações aqui para quem tiver interesse. O Minsky voltou a entrar na moda depois da crise de 2008, né? Porque foi aquela lambança que fizeram nos Estados Unidos com a bolha imobiliária, que não tem nada a ver com o setor público, não foi o setor público americano que criou isso. Quem criou foi o setor privado, especialmente com a coisa dos derivativos super alavancados, né? Em algum momento ali o crédito imobiliário sobre PIB chegou a 70% nos Estados Unidos, um negócio bizarro, né? Então, dessa ótica minskiana de alavancagem, é inclusive fácil de explicar a crise de 29 e a crise de 2008. Tem um livrinho muito bom que eu li nesse fim de semana do Steve Keen, que ele usa essas ideias minskianas, né, para mostrar como no auge da crise, ali, ou na antessala da crise em 1928, 29 e na antessala da crise em 2007 e 2008, o setor privado americano estava com o seu nível de endividamento em máxima histórica, né? O crédito PIB, a dívida PIB privada nos Estados Unidos estava acima de 200%, né? Quase 250%, se não me falha a memória. Então, a grande explicação que se dá, e que eu acho que é a melhor que existe, tanto para a crise de 29 quanto para a crise de 2008, é uma alavancagem absurda do setor privado, né? Nessa linha de overinvestment e over-leverage, né? Que eles foram se endividando, as empresas tomando dívida, os consumidores, bolha imobiliária, bolha na bolsa, bolhas generalizadas, né? Que culminaram num estouro, num grande estouro em 1929, da crise de 29, e num grande estouro em 2008 e 2009, da grande crise de 2008, né? Um outro economista muito bom para analisar isso é o Charles Kindleberger, né, que é um keynesiano minskiano, que foi professor da MIT durante muitos anos, né, brilhante, né, que é conhecido ainda hoje, talvez como ele já morreu, mas ele é conhecido talvez ainda hoje como o maior teórico e, mais do que teórico, historiador das crises financeiras, né? Então ele mostra desde da bolha das tulipas na Holanda, passando por... E é incrível, ele cataloga mais de 100 crises, né? Nessa linha da euforia financeira, da alavancagem e da crise, né? Aliás, o livro mais famoso dele é o Crashes, Manias and Panics, né? Foi traduzido pela editora Saraiva aqui para o português. Eu mesmo fiz a revisão técnica da tradução desse livro em 2013, se não me falha a memória. Foi traduzido como, acho que, Bolhas, Manias e Pânicos, né? E ele mostra, né, o padrão que existe nessas crises financeiras, que são sempre crises privadas, né, em que o setor privado se alavanca muito, se endivida muito, faz muitos investimentos, e aí até nessa linha austríaca, né, do Hayek, de faz investimentos errados e depois
quebra, né? Então ele mostra como esse processo de alavancagem, de expansão de crédito e depois de estouro de bolha traz a crise, né? Então se explica isso muito melhor, de maneira muito mais elegante e sem contradições, usando o Hyman Minsky, o Kindleberger e toda essa literatura keynesiana de finanças em geral, né? Então você não precisa cair nessa contradição da escola austríaca que diz que o sistema privado é ótimo, mas se tem crédito e se tem juros, o sistema privado é péssimo, né? Que fica um negócio meio ridículo. Também a questão do lastro, né? Quando a gente fala de expansão artificial, né? Mesmo sistemas lastreados, que aliás deram todos errados, né? Com lastro em ouro, o exemplo mais recente foi a Argentina dos anos 90, que tinha um programa liberal com currency board, né? Que é o que os economistas chamam de caixa de conversão, foi um fiasco total a era Menem, né? E lá atrás no padrão ouro também foi grande, enfim, esses sistemas em geral não funcionaram bem, por isso que eles caíram, né? A própria Inglaterra tomou uma paulada dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos superou a Inglaterra também, porque a Inglaterra ficou muito tempo presa na ancoragem do padrão Libra-Ouro, né? Tem um texto legal do Keynes que cujo título é Consequências Econômicas do Mr. Churchill, né? Que ele mostra como a ancoragem Libra-Ouro da Inglaterra no pós-guerra atrapalhou as manufaturas, as exportações inglesas, toda a economia inglesa, gerou desemprego e assim por diante. Então, o vídeo está ficando longo demais. E só para concluir com a cereja do bolo da escola austríaca é que as criptomoedas, vejam vocês, vão resolver todo esse problema, né? Então, para tirar, vamos dizer assim, esse poder maldito do Estado de imprimir moeda, que essa coisa absurda, né? Agora a gente tem, graças a Deus, as criptomoedas que vão salvar todo mundo. Aí é realmente a cereja do bolo da besteirada que tem no YouTube Nomics, né? Mas enfim, já falei demais, eu tenho um vídeo aqui no canal para quem quiser dar uma olhada depois, em que eu discuto especificamente só a questão do Bitcoin, né? Da besteirada, dessa coisa da moeda. Claro que o Bitcoin é uma tecnologia fantástica de transações eletrônicas e tal, nada contra, acho que é um breakthrough, né? Um baita avanço, mas tratar Bitcoin como moeda é um absurdo, né? Tem um vídeo aqui que eu explico isso em mais detalhes. Obrigado.